Hebreus, capítulo 7, verso 1 ao 3. Apenas esses 3 versos. E que pela graça de Deus chegamos a esses 3 versos, nesse capítulo 7. Uma grande jornada. Estamos saindo do capítulo 6, entrando no capítulo 7, pela graça do Senhor. É a bondade de Deus no nosso meio. E agora, nesse momento, nós vamos passar para a leitura das Escrituras. Ouça atentamente a palavra do Senhor que nos diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém. Bom, irmãos, como eu já disse, nós iremos meditar somente nesses versículos aqui. E vamos só recapitular, lembrar aquilo que nós vimos anteriormente. A nossa última meditação foi no capítulo 6, e nós vimos a certeza das promessas de Deus, onde o escritor aos Hebreus termina no capítulo 6, mostrando que Deus, Ele é imutável, Ele não muda nas suas promessas, e o que Ele prometeu, Ele cumprirá. E o que nós vimos no último verso é que Jesus, Ele foi um precursor que entrou no santo lugar, no santo dos santos, na presença de Deus, como sumo sacerdote, para ali estar para sempre e interceder por nós, discípulos dele. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer que isso é segundo a ordem de Melquisedeque. Só que essa ordem de Melquisedeque é algo que ele já vinha falando antes, e ele parou isso no capítulo 5. No capítulo 5 ele fala sobre o sacerdócio. E aí, no final do capítulo 5, no versículo 11 precisamente, ele fala: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto os tendes tornado tardios em ouvir. Ou seja, o escritor aos Hebreus percebe que falar do sacerdócio de Melquisedeque e mostrar que a ordem de sacerdócio de Melquisedeque traz uma perfeição que aponta para o sacerdócio de Cristo. E isso não era muito claro para o judeu. Por isso que ele fala que é difícil de explicar, e eles eram tardios em ouvir, em prestar atenção no que ele tinha para dizer. Porque a ordem de sacerdócio que Deus estabeleceu foi uma ordem de sacerdócio levítica, que veio da tribo de Levi, que veio de Araão e seus filhos, que acompanhavam uma genealogia, de geração em geração. Ou seja, da tribo de Levi saía os sacerdócios, e somente da tribo de Levi. Aí quando aparece de repente um sacerdote diferente,
esse Melquisedeque, nós podemos perceber que ele era alguém que apontava para Cristo, que era um tipo de Cristo. E ele aparece lá em Gênesis capítulo 14. E ele aparece a Abraão, quando nem chamado de Abraão era chamado de Abrão. Mas quando Deus promete a ele que seria pai de uma grande nação, que através dele ele abençoaria todos os povos da terra, ele o chamou de Abraão. Mas vejamos que Melquisedeque, ele foi um sacerdote, e um sacerdote que tinha características messiânicas. Nós podemos perceber através do tema que traz o seu nome, né? O sacerdote Melquisedeque, e esse é o nosso tema, o sacerdote Melquisedeque. Nós vamos ver os aspectos do seu sacerdócio e o que isso tem a ver com Jesus Cristo, e depois nós vamos ver o que isso tem a ver com nós. Mas antes disso, nos atentemos para o que nós podemos ver no sacerdócio de Melquisedeque. Então, podemos perceber primeiramente sobre o sacerdote Melquisedeque, que ele tem um sacerdote, não que ele tem um sacerdócio que não é de uma ordem levítica, que não é de uma ordem levítica. Veja, ele diz no verso 1: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Veja que o Melquisedeque, ele vem de Salém. Salém é um lugar que tipifica o que seria Jerusalém. Salém seria o que se tornaria Jerusalém, a grande Jerusalém. Salém significa paz. E essa é a promessa que traria a grande e a famosa Jerusalém, de onde poderia apontar o Messias, o Jesus, o nosso Senhor, o Salvador, o Cristo. E aqui nós temos que o sacerdote Melquisedeque, ele vem de Salém, aqui que seria a promessa de Jerusalém, o reino de paz. Nós percebemos que ele é rei em Salém, ou seja, ele não vem da tribo de Levi. E aí o que nós podemos perceber é que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui é uma referência que nós temos de Moisés, que escreveu Gênesis, o qual leva o seu nome. E nós podemos perceber mais o que Melquisedeque significa, não é? Melquisedeque, ele significa rei de justiça. Esse é o nome, essa é a interpretação do seu nome. E esse rei, esse grande rei, nós podemos perceber que ele tipifica Cristo, ele aponta para Jesus, ele aponta para o Messias nos aspectos de seu nome, nos aspectos de sua vocação. Ele não é simplesmente um rei, ele também é sacerdote. Nós podemos perceber as duas características messiânicas, um rei e um sacerdote. Nós podemos ver isso em Jesus Cristo, que é o nosso rei e que também é o nosso sacerdote, aquele que governa sobre nós e é aquele que intercede por nós em nossas fraquezas. Nós podemos ver o
o sacerdote Melquisedeque, alguém que encontra Abraão e o abençoa. Nós vemos essa característica de bênção sobre nós em Cristo. Ou seja, nós podemos perceber claramente que Melquisedeque apontava para Cristo nos seus aspectos de rei, sacerdote e abençoador. Abençoador. Um sacerdote totalmente diferente, um sacerdócio totalmente oposto ao levítico. Nós vimos a característica de Melquisedeque como sacerdote, não somente diferenciado quanto ao levítico, mas também superior. Melquisedeque não era somente um rei, um sacerdote que abençoa e é diferente da tribo de Levi, mas também ele é superior aos da tribo de Levi. Como? Vejamos o verso 2: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. De tudo, Abraão deu dízimo para o rei de Salém, para o sacerdote Melquisedeque. Vejamos isso, porque o dízimo tem que ser dado a alguém sempre superior. A oferta sempre é para alguém superior, alguém que está acima. Vejamos, nós sabemos que nós dizimamos porque nós temos consciência de que o que nós temos vem de alguém maior que nós. Porque nós ofertamos, porque nós dizimamos, porque nós cremos que o que temos, o que nós possuímos, o que nós conquistamos, o que nós ganhamos, vem de alguém superior a nós, o nosso Deus. Por isso nós ofertamos, por isso nós dizimamos. E assim fez também Abraão com Melquisedeque, reconhecendo sua superioridade, alguém que era superior a ele. E de tudo que tinha, deu o dízimo, ou de tudo que conquistou na grande batalha, quando vinha voltando vitorioso, após ferir reis. Irmãos, nós vemos a interpretação a respeito desse Melquisedeque, mostrando que o seu sacerdócio, ele é diferente dos de Levi. Nós vemos que é diferente porque é superior. Nós podemos ver que é um sacerdote que aponta não somente para algo superior, mas também para algo perpétuo, eterno. Tem tudo a ver com Cristo, tem tudo a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso grande rei, Jesus é aquele que nos abençoa com a salvação. O Senhor Jesus é aquele que nos abençoa com a vida eterna, Ele é que nos abençoa com o perdão, Ele é que nos abençoa, Ele é superior, Ele é grande, Ele é tremendo, e nós cremos que Ele intercede por nós, e nós cremos que o seu reinado dura para sempre, que o seu sacerdócio
dura para sempre, e para sempre Ele intercede por nós. Jesus, o nosso Salvador. O escritor aos Hebreus interpreta sobre Melquisedeque. Vejamos, verso 2. Após Abraão separar e dizimar a ele tudo o que tinha, primeiramente se interpreta rei de justiça, ou seja, aquilo que nós vimos anteriormente, não é? O seu nome carrega essa característica. O seu nome está associado à sua função. O seu nome está associado ao seu cargo, com a sua missão. Aqui nós podemos entender aquela questão que quando as pessoas falam, né? Faça valer o seu nome. Seu nome, ele vale mais que muitas coisas. Seu nome precisa ser feito valer a pena. Honre o seu nome, porque através do seu nome, sua vida será marcada. Quando alguém lembrar do seu nome, vai ter marcas. Quando alguém lembrar do seu nome, vai ter boas ou más lembranças. Seu nome vai marcar a sua boca. Fulano que fala isso e aquilo. Seu nome marcará as suas ações. Fulano faz isso. Seu nome é o seu testemunho. E o que nós podemos ver no nome de Melquisedeque é um rei de justiça. Depois se interpreta também que é rei de Salém, ou seja, rei de paz. E aqui está a interpretação do que seria Melquisedeque, rei de Salém, que ele inicia no verso 1. Ele agora interpreta que Melquisedeque é um rei de justiça, ou seja, um rei de Salém, ou seja, o nome de Melquisedeque tem a ver com o lugar de onde ele vem, de um lugar onde ele reina e um lugar que ele estabelece paz. Cristo, Jesus, Ele reina em nossos corações, Ele reina em nossas vidas. A Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele reina sobre tudo e todos, e Ele governa os céus e a terra. E Ele estabelece paz em nossos corações, pois pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela sua morte lá naquela cruz, Ele estabeleceu a paz entre nós e Deus. Por isso agora, pela fé, nós temos paz com Deus. Por isso que desde agora nós aguardamos a consumação do seu reino, para que nós estejamos no seu reino, no novo céu e na nova terra, onde habita a paz e a justiça perpetuamente. Por isso Melquisedeque aponta para Cristo. Por isso Melquisedeque aponta para o reinado de Cristo. Pois ele tem um sacerdócio, um reinado eterno. E aí diz no versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, alto lá,
Porque, de acordo com a ordem sacerdotal da tribo de Levi, não era concebível pelos judeus que não houvesse uma ordem genealógica, uma ordem sucessora, em que os pais fossem sacerdotes e passassem isso para os seus filhos. Logo, a interpretação, isso aqui é uma interpretação a respeito do nome de Melquisedeque, apontando para o seu sacerdócio perfeito. Logo, essa interpretação aqui aponta para não a pessoa de Melquisedeque, mas para o seu sacerdócio. Isso aqui é uma interpretação que aponta para o sacerdócio de Melquisedeque e não da pessoa de Melquisedeque. Por mais que não tenhamos, a sua genealogia, por mais que não tenhamos menção dos seus pais, mas nós temos alguém que representa o Salvador Jesus Cristo e o seu sacerdócio, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Percebe? Ele é o Melquisedeque, o rei de Salém, um rei de paz e justiça, e um sacerdote perpétuo. É esse o sentido do seu sacerdócio. Esse é o sentido do seu nome. Esse é o sacerdote Melquisedeque, trazendo uma ordem de sacerdócio superior aos de Levi, diferente de Levi, e também perpétuo, que não tem fim, apontando para Cristo. E o que isso nos ensina? Nos ensina que o cumprimento está em Jesus Cristo, desse sacerdócio eterno, desse sacerdócio diferente da tribo de Levi, desse sacerdócio superior. Isso aqui nos faz olhar para Jesus Cristo com mais afeto, com mais amor, com mais entrega, nos faz viver para Cristo com mais segurança, com mais convicção de fé, com mais convicção de esperança, que por mais que tenhamos que enfrentar as dificuldades desse mundo, por mais que esses irmãos hebreus tivessem que enfrentar as perseguições e as tentações de abandonarem a Cristo e voltarem a ser judeus ortodoxos e não messiânicos, irmãos, isso não nos faz estar mais firmes em Cristo. Ao invés de nós virarmos as costas para Jesus, ao invés de nós virarmos as costas e abandonarmos a nossa única esperança que está nele, que intercede por nós para sempre, todos os dias, o qual está à direita de Deus Pai, e que intercede por nós em nossas fraquezas. Ele é o nosso sacerdote. Melquisedeque era simplesmente uma promessa das grandezas de Cristo, da preciosidade do reinado de Cristo, da preciosidade do sacerdócio de Cristo, fazendo dele o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo
nosso supremo Rei e sacerdote, que não somente nos salva, mas que cuida de cada um de nós, pois Ele pagou o preço por isso. E o preço por isso foi a sua morte, foi o seu sacrifício oferecido ao Pai pelos nossos pecados, foi a sua vitória sobre a morte e sua ressurreição, sua assunção aos céus, cheio de glória, para estar à direita de Deus Pai e interceder por mim, interceder por você para sempre, cuidar de nós para sempre. Vivamos para Cristo com mais intensidade, com mais amor, com mais entrega, uma fé inabalável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, somos gratos pela revelação que o Senhor nos dá a respeito da preciosidade do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Somos gratos, ó Pai, por cuidar de cada um de nós. Somos gratos por nos conceder um Salvador, um Rei, um sacerdote tão precioso para nós, a saber, Jesus Cristo, Teu Filho. Somos gratos, ó Pai, por toda a Tua obra de salvação, de cuidados por nossas vidas, em nossas vidas. Que o Senhor seja engrandecido, que Cristo seja glorificado, honrado pelas nossas bocas, pelas nossas vidas, pois Ele é precioso para nós. Ele é precioso para nós, Ele é nosso amado. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez em nós, através do Teu Filho.